2 semanas, fiz o teste, passei no teste e tô até hoje. Cheguei lá com 6 anos de idade no Vasco. Pô, agora eu fiquei curioso, cara. Sério? Me fala Clube dos 500. do Clube dos 500. O Marco César era duro pra Era, caraca. era. Era resenha fora da quadra. Mas dentro da quadra... Várias formações, né? isso aí. Era Pô, ruim de memorizar, eu era mano. pequenininho, não entendia nada. Pô, como eu falei que eu jogava com gente grande, todo mundo já sabia, eu não sabia fazer nada, cara. E meu pai ficava falando, pô, eu não entendia nada. Pô, mas foi uma época bem importante na minha vida. Tu é querido daquela região ali? Eu sou de Jardim Angá, né? Que é perto de Caxias, uns 30 minutos e tal. Mas eu sou de Caxias. Pô, cara, eu tenho um carinho absurdo pelo futsal. Eu não virei jogador, não tentei ser jogador de futsal, porque eu sempre enxerguei que futsal não dava dinheiro. Mas por prazer, eu gostava mais de jogar futsal do que campo. Sim. Aí depois eu saí do futsal e fui pro campo. Meu último clube, inclusive, foi o América do Rio. Eu parei em 2012. Pô, cara, que mundo pequeno. Marco César era muito engraçado, mano. O bicho pegava no pé legal. Pô, Clube dos 500, Caxias City. Pô. E, pô, os times de futsal do 500 era bom Era pra bom, caramba. pô. Disputava uma Rio Futsal ali, dava uma brecadinha ali, ganhava uns times bons. Pô, mas bom time ali, era uma boa estrutura ali na minha época. Verdade, quadra de taco, né? Isso aí, quadra de taco. Eu lembro. Tinha uma piscina do lado. Isso, pô, já mergulhei muito naquela piscina ali. Aí eu acho que hoje não existe mais, porque às vezes eu passava ali e tava fechado, não sei se virou evento e tal, não sei. Não sei. Tinha show de vez em quando ali. Tinha. Eu lembro na época eu era adolescente, tinha show do Fresno. Tinha um monte de show. Essas bandinhas colavam lá. Lá tinha uma academia no começo. Isso mesmo. Aí descia a escada, isso aí. Tá vendo? Aí, a galera que acha que é Miguel, joga de futsal lá, pô. Cara, vamos lá. Miranda, alguma coisa você levou do jogo do futsal pro campo? Sim. E você é um zagueiro técnico. Sim. Quase tudo, né, praticamente. Questão de pensar rápido, de dominar e passar. Questão de posicionamento também é importante. Muito. No futsal eu jogava de back também. Então, a questão de marcação eu aprendi primeiro no futsal, né? Principalmente quando eu via 2-1, 3-2. Então, aprendi bastante no futsal. Você teve essas loucuras na base de mudando de posição ou sempre foi zagueiro? Não. Eu era meia até 2015, no início de 2015 ali. Fui virar zagueiro do meio pro final, né? Então, eu fui volante, fui meia, joguei um pouquinho de lateral. Aí, em 2015, eu virei zagueiro. Mas quem foi que deu a ideia e por que de ser zagueiro? Porque até pra zagueiro você não é alto. Sim. Você é um zagueiro mais baixo. Isso. Você vai muito na velocidade, na parte técnica. Isso. Mas por que veio a ideia de ser zagueiro? Qual foi a conversa na base na época? Então, eu já tava sem jogar quando eu era meia. Já fiquei sem jogar, tava na lista de ser dispensado também, na época que o Vasco treinava em Itaguaí. Aí o coordenador na época, o Ricardo Lopes, me chamou para conversar e falou, tem uma posição que a gente precisa. Eu já era um pouco alto para a minha idade. Então ele falou, tem uma posição aqui que eu acho que você vai se encaixar muito bem. Aí me botou no treino, fui bem no treino. Aí o treinador Felipe me chamou para conversar e falou, vou começar a te utilizar de zagueiro. Você topa? Falei, topo, lógico, eu quero ficar no Vasco. Aí fui e tô até hoje. Caraca, que legal, porque normalmente parte do treinador. Isso. E no seu caso era uma possibilidade de ser dispensado e o coordenador, gostando de você, te deu essa ideia. Isso. Pô, isso não é muito usual não, cara. Não. Mas, pô, sou eternamente grato por Ricardo Lopes ter me chamado pra conversar naquele dia. E com quem você chegou a jogar na base ali que não tá mais no Vasco, por exemplo? Porque a galera que subiu junto contigo do Vasco a gente conhece. Mas teve alguém que tá se destacando hoje que passou contigo na base no Vasco e saiu? O Paulinho é um deles. O Paulinho é atacante. O Paulinho... Cara, daquela época, pô, chegou pouco, hein? Pouco. Chegou pouco. Na verdade, na base chega pouco. A realidade é essa. Na verdade, 2019, ali, daquele ano da Copinha, que foi o ano que acho que chegou mais gente ali, mas chega pouco. O que tá despontando mesmo é o Paulinho. Dessa galera, o único é o Paulinho. Então, vamos lá. Vamos voltar agora na tal da Taça São Paulo de 2019, que revelou a maior galera. Isso. Aquele time trazia uma expectativa muito grande. Sim. Conta um pouco pra gente da formação daquele elenco, bastidores de antes de vocês viajarem. Vocês tinham a expectativa de ir à final ou vocês não tinham e a coisa foi indo, foi crescendo? Conta o que você lembra do antes de chegar à Taça São Paulo. Cara, foi uma preparação intensa.
A gente já estava com isso na cabeça de ser campeão. Foi mais gente da comissão fora do normal. Psicóloga, nutrição, assessoria. Foi bastante gente, coordenador. Então já teve um preparo para aquele momento, né? Para aquela competição. Eu acho que o resultado só não veio a calhar naquela final, mas o todo acho que foi fundamental para todos os jogadores daquela geração. Aquele time tinha no gol o Alexander, perfeito, Caio Tenório, você, Ulisses. Isso. Na esquerda agora fugiu. Jogou Riquelme e às vezes o Alexandre. Era mais o Alexandre. Era mais o Alexandre. Aí tinha Bruno Gomes, Caio. Isso. O Lucas. Não, era o Lineker. Lucas, João Pedro, Thiago Reis com o Thales entrando e saindo do time, Isso. não era isso? Isso. Aí eu tenho o time todo de cabeça, Isso pode dizer que eu acompanhei bem. E no início jogou o Natanzinho também, que tá no Boa Vista, que foi contratado por algum clube agora, eu acho. Santos. Aí jogava ele no início, no início mesmo os primeiros jogos, quem jogou foi o Natan, em vez do Tenório. Aí o Tenório foi assumir a posição. O Natan, inclusive, assume no ano seguinte. Ele, Riquelme, e o Vinícius vira titular do time. Isso. Foi o time da Copa do outro ano. Isso, perdeu pro Grêmio. Qual foi o momento que vocês falaram, cara, a gente vai chegar na final disso aí? Cara, eu acho que foi... Porque nos primeiros jogos a gente não tava tão entrosado ainda. Eu acho que no principal foi o jogo do Juventude. Eu acho que foi o primeiro depois da fase de grupo. Que a gente pega o Juventude, a gente dá 3-0. O Thiago mete 3 gols. E a gente fala, cara, dá pra chegar. E vamos chegar. A gente já tá todo mundo pensando com o pensamento igual que a gente ia chegar. E o que mais vocês guardam na cabeça daquela final? Miranda, o que tu grava daquela final? Cara, eu não joguei, né, aquela final, né? Eu fiquei de fora. Foi o Noronha e Ulisses. Sim. Aí eu tava de fora, então você de fora você tem a visão diferente, né? Cara, mas o que mais me marcou, se eu te falar aqui o que mais me marcou naquele jogo foi eu subindo da arquibancada e a torcida gritando Miranda. Porque pra subir a arquibancada, tu tem que... pra ir pro camarote, você tem que subir a arquibancada. E a torcida do Vasco tava num cantinho... Foi no Morumbi o jogo, foi? Tava bem no cantinho, e a gente passou pela torcida. E a torcida tava gritando ali meu nome ali. Aí esse foi o momento mais marcante ali pra mim daquela final. Pô, cara, legal. E assim, eu lembro que muita gente ficava assim, acho que se o Miranda joga era outro jogo. Porque tinha o entrosamento você com o Ulisses já, o Noronha, né? Sim. Ele jogou já o jogo final e muita gente ficava. Talvez por isso a galera ficou, o Miranda te ovacionando quando você passou. E você acha que você poderia ter feito alguma coisa diferente? Você se arrepende daquele amarelo? Cara, sim. Eu me arrependo daquele amarelo, mas o futuro a gente não sabe, né, o que poderia acontecer. Mas, eu tava louco pra jogar aquela final, eu tava louco pra marcar os caras. Eu já tava vendo bastante vídeo do São Paulo daquela época. Então, mas eu não sei o que poderia acontecer no futuro, né? Mas fiquei bem arrependido daquele amarelinho. E o Antony, já dava pra ver que o bicho era embaçado mesmo? Dava. A gente acompanhava todos os jogos da Copa, né? Que era dia sim, dia não. Aí, quando a gente não jogava, a gente assistia os outros jogos. E a gente assistia muito o jogo do São Paulo. Então, a gente já acompanhava, já sabia a jogada dele. Então, por isso que eu falei que eu já tava louco pra marcar, porque eu já sabia já pra onde que ia, o que ele ia fazer. Então, então a gente sabia bastante coisa do São Paulo já naquela época. Agora eu quero que você dê um pouco do relato dos teus companheiros. Que, por exemplo, o Hugo Borges aqui, no dia que ele veio... Ele dá pra ver que ele tem um pouco de ressentimento, porque ele fala que ele subiu, a alegação que ele teve no primeiro momento em 18 é que ele era novo, o time tava lutando contra rebaixamento, eu lembro quando ele subiu. Ele ia ser preservado para a temporada seguinte. Sim. Sendo que quando vira o ano, o Thiago Reis é artilheiro da Taça São Paulo. Tá voando, e aí ele meio que toma a brecha dele. Sim. O Valentim traz o Ribamar. Isso. O Maxi Lopes começa o ano, mas depois sai com um problema pessoal lá com o Valentim. Eu tava nessa fase toda aí, peguei isso tudo. E aí eu queria que você desse um relato do Thiago, cara, porque o Thiago veio atropelando. Sim. Eu lembro que ele virou titular do time até, jogou metendo as finais. gol. Jogou as finais do Carioca contra o Flamengo, fez um gol de cabeça, inclusive. Na primeira trave ali. E o que aconteceu com o Thiago? Não desenvolveu. Dá o teu depoimento de acompanhar o Thiago. Você realmente acha que o Thiago era um moleque diferente? Sim, eu acho até hoje. Às vezes eu acompanho ele ali no Botafogo, eu acho que ele tá. Ele mete uns gols ali de cobertura, do meio de campo, que eu já vi um gol dele agora. E o Thiago, em questão de finalização, dentro da área ali, ele é o melhor que eu já vi. Na base, o melhor que eu já vi. Dentro da área ali, pequena área,
de saber a oportunidade, tipo, às vezes ele não tá nem próximo do jogo, próximo do lance. Aí ele se posiciona, a bola vem pra ele e puf, primeira. Debaixo da trave, puf, Thiago. Então, eu não sei o que aconteceu com ele no Vasco. No início, eu falei que o Thiago ia alavancar. Logo quando ele meteu muito gol, ele tinha metido de 5 jogos, 4 gols, alguma coisa assim. Foi um atrás que ele tava voando. O Bangu, que ele meteu um gol de cabeça também. Ele meteu gol contra o Flamengo. No Brasileiro também, ele chegou a meter gol também. Eu lembro que ele meteu um gol não de falta, de rebote de falta. A bola bate na trave e salva pra ele dar um peixinho de cabeça. Acho que foi contra o Inter. É, isso, contra o Inter, com o Luxemburgo. Cara, eu não sei o que houve com o Thiago. Eu acho que... Porque ele tem contato com o Vasco ainda, não tem? Cara, acho que não mais. Não mais? Não tenho certeza. Dá uma pesquisada no Transfer Market aí pra mim, Bruno? Com o clube Thiago Reis. Sim. Aí... Não sei o que aconteceu com o Thiago naquele momento, mas, pô... O Thiago é diferente. O Thiago é diferente demais. Uma coisa, assim, opinião minha, eu fiz análise de muito jogo do Thiago. Inclusive, o último jogo dele me marca, porque eu recebi um convite pra ir pra Vasco TV. Sim. E foi um jogo que ele meteu 3 gols no Carioca contra o Bangu. Sim. 2020, eu acho que foi isso. Foi 4-1, 3 gols dele. Aham. O Vasco jogou até bem mal no jogo, mas fez 3 gols. O Thiago, cara, eu acho que o que falta pra ele, talvez... Joga esse jogo. Empréstimo do Botafogo de São Paulo, vai até 30 de dezembro desse ano. Mas tem o contrato? contrato dele é com o Vasco ainda? Isso, então. Beleza, tá emprestado. Então vamos lá. O Thiago, cara, acho que falta pra ele. O Thiago, assim, finalização, eu sempre tive essa percepção. Chegou a bola limpa pra ele. É caixa. É caixa. Isso aí. Dificilmente Limpa ele perde gol. Mas o problema é que quando a bola não chega limpa, a hora de fazer um pivô, Sim. segurar a bola, ele é um cara que não... é importante pra caramba também hoje em dia. E no time que ele subiu, eu lembro muito bem que uma das primeiras medidas do Luxemburgo é tirar ele e botar o Ribamar. Isso. Mesmo o Ribamar sendo um jogador limitado, tecnicamente, ele era um cara alto, forte, Brigador. que fazia o time respirar. Sim. Então, quando o Vasco conseguia roubar a bola, o Vasco tomava muito sufoco, Sim. a bola batia no pé dele e o time perdia rápido. Sim. Ele tinha essa dificuldade de fazer um pivô, Sim. segurar. Sim. Então, acho que é isso que ele precisa evoluir. Mas se ele jogar num time que ele não exige tanto dele e a bola chega, ele vai guardar muito gol. Vai guardar. Mas eu acho que hoje o futebol cada vez exige um jogador cada vez mais completo. Isso aí, um pouquinho de cada coisa. Eu também concordo com você nesse aspecto. Isso é fundamental também, né? Ele ter essa visão também é fundamental. O Thiago é um cara que... Eu conheço porque o Thiago morava perto de mim e a gente, às vezes, dava carona um pro outro e a gente chegava cedo pra malhar, porque eu também tenho uma carência de força, então a gente malhava todo dia antes do treino e quando não era antes, era depois do treino, eu e ele. Pô, bacana. E agora um outro companheiro seu, que tá até pra vir esses dias no podcast aqui, mandar um beijão pro Luquinha, Lucas Santos. O Caio Lopes, quando ele esteve aqui, quando eu perguntei sobre ele falou, esquece, mano, o Lucas Santos é craque, é fenômeno. Mas o que aconteceu que o Lucas não virou até hoje, cara? Cara, Tu concorda na mesma opinião do Caio? Concordo, pô, craque, pô, dá bola, bate com as duas pernas. Ele foi o primeiro jogador que eu vi a bater escanteio com as duas pernas, de esquerda e de direita. Pô, ele é craque, fenômeno, mas eu não sei o que aconteceu com ele no profissional. Ele chegou a jogar bastante jogo ainda, jogou de titular também, principalmente, jogou com o Alberto Valentim também. Pode ser, não sei, pode ser posição dele, que ele não se encaixou, não achou ainda a posição necessária de ponta, de meia, de segundo volante. Saber a movimentação, saber entender o jogo ali, eu não sei o que houve. Mas eu sempre falei, sempre vou achar eu não consigo chamar o Robinho de Lucas Santos, é a mania, desde pequeno jogando junto. Então eu sempre vou achar o Robinho craque da bola, sempre vou achar. Dificilmente alguém vai mudar minha opinião. Aí as coisas mudam muito rápido, cara, porque assim, eu lembro que quando ele faz aquela Taça São Paulo assustadora, Sim. Tem uma proposta do CSKA da Rússia. Eu conversei com ele muito ainda. Tem um embaixador pra contar disso aí? Porque ele recebeu a proposta, a gente estava em alguma viagem, Espírito Santo, eu acho. Aí ele volta da viagem já falando, tô vendido. Aí todo mundo felizão por ele e tal, porque a gente sabia do que aconteceu pela Copa que ele fez. Aí todo mundo foi agradecer a ele, falou tal. Aí o Campelo foi, chamou a gente para conversar, falou que tava recebendo muita pressão e tal, que queria vender por mais e tal. Aí todo mundo falou, não, tem que vender por mais mesmo e tal, tá muito barato porque ele fez na Copa. Ele foi, querendo ou não, ele foi o craque, ele e Antony foi ali o craque, né? Uhum. Aí
não conseguiu vender por ele por muito valor, foi por empréstimo, conseguiu pegar um dinheiro ainda o Vasco. E lá eu achei, agora os caras vão comprar ele, porque vai chegar lá, ele vai deitar. Ele chegou a meter um gol de falta lá, que eu lembro, acompanhava ele. Tem um lance de uma canetinha que ele dá também. Eu falei, já fui, agora já era. Mas eu não sei o que voltou. Aí não conseguiu seguir a carreira lá fora, né? Mas, a gente conseguiu acompanhar bastante ele, essa trajetória dele de ir, não vai. Como que vai ser? Vai ser vendido, não vai? Vai ser empréstimo, não vai? A gente ficou sabendo por tudo ali. E depois dessas indas e vindas, vocês chegaram a ter alguma conversa pessoal? Ele chegou a externar alguma coisa? Ou o Lucas, ele é mais fechadão? Ele é fechado. Lógico que pode ter ficado triste e tal, mas a gente não chega a conversar muito por a fundo, né, sobre esses assuntos. Mas acredito que ele tenha ficado chateado até pelo desempenho em si dele, né? Porque ele se cobra muito, né? Então, acho que por isso também. E eu quero muito conversar com o Lucas, cara, porque primeiro, ele é um moleque muito inteligente. Isso. Pra quem não sabe, o Lucas Santos, ou o Robinho pra você, ele acompanha muitas coisas fora, ele se posiciona em lutas contra o racismo. Sim. Ele é um moleque que tem uma cabeça muito boa. Sim. E o que me estranha é que ele tem qualidade, ele tem cabeça boa, não é aquele moleque avoado da noite, que não tá nem pra nada. Vem da origem humilde, eu sei porque a comunidade que ele morava era do lado do Ceasa. Sim. E a minha família é muito tradicional, do Amarelinho. A minha família é tradicional no Ceasa ali. Sim. Então eu já ouvia falar dele no Ceasa. Sim, só pra você ter uma ideia. Então, assim, cara, o Lucas, eu acho que, assim, minha opinião de quem comenta jogo. O Lucas, ele tem essa questão da estatura. Sim. Porque quando você tá na base, todo mundo tem mais ou menos o mesmo biotipo. E ainda que é mais alto, na base ainda não tem aquele jogo muito de força. É um jogo mais técnico, de muita qualidade. Pro profissional, o jogo já é mais físico. Sim. Talvez pra ele jogar de meia, a gente sabe que o meia, você foi meia, a gente recebe muita bola de costa e é difícil pra girar. E ele, como é muito pequeno, talvez, não sei, aí é a opção dele, treinador, talvez acho que faria mais sentido pra ele jogar de segundo volante. Segundo volante. Pegar a bola de frente, Sim. ver o jogo, porque ele tem a bola longa, ele tem qualidade. Sim. Ele sabe dar aquele último passe, até porque, na minha visão, o camisa 10 não acabou. O camisa 10 deu um passo pra trás. O cérebro do time hoje são os volantes, principalmente o segundo. Isso. É o cara que organiza mais. O meia hoje ele é mais um segundo atacante, vamos colocar que pisa assim. na área, né? Então, eu também concordo. Ou de ponta ali também, um cara que é mais arisco, que vai pra dentro. Pode cair por dentro, lógico que pode cair por dentro ali e tal, mas se ele conseguir pensar o jogo antes, igual, deixa eu ver um jogador pequeno aí que consegue de relanchar. O Soteldo é um deles. Eu joguei contra o Soteldo também, e o Soteldo também eu acho o craque da bola, com aquelas ameaçadinhas dele, vai pro fundo da ameaça. Então, se o Robinho entender o jogo ali, eu acho que ele vai deslanchar ainda, eu também. Mas o tem que ter Robinho uma explosão muito forte. Sim. E ele é rápido, o Robinho é rápido. Ele pode ter a perninha curta, mas ele é rápido. Ele é rápido pra caramba. Pra marcar ele era difícil ali. Mas eu acho que o Robinho vai deslanchar ainda. Eu acho que tem tempo ainda pra ele. Ele é novo, ele é um ano mais velho que eu. Então, eu torço muito por ele. Também. Lucas, estamos ansiosos por esse papo aí, vai ser um prazer te receber. Vem. Ou agora ou no final do ano, porque a gente tá vendo se encaixa a logística do jogo com o Vasco. Se não der, nas férias ele ficou de vir aqui. Sim. E agora eu queria que você me desse um relato novamente seu, Miranda, porque você começou a ter mais rodagem no profissional em 19, mas você teve um primeiro momento ali em 18. Quem foi o primeiro treinador que te subiu, te deu as primeiras oportunidades? Então, eu subi com 17 anos, eu subi no amistoso, o Zé Ricardo estava fazendo um amistoso, o pessoal titular dos juniores na época estava na Copinha, na Copa São Paulo. Eu joguei esse amistoso, fui bem nesse amistoso, o Zé me chamou para agregar os outros treinos, continuei indo bem, fui para alguns jogos, do Carioca principalmente, no Brasileiro também eu comecei a ir para os jogos, junto com o Hugo Borges e tal, com o Paulo Vitor também. Meu parceiro, um abraço, PV. Então o primeiro treinador que me subiu foi o Zé Ricardo. E aí você passou um período e voltou pra base. Isso. E quando foi que você veio... antes disso, você lembra o dia, como foi, do primeiro convite, de que o telefone bateu, tu vai subir profissional. Você tem essa memória, essa lembrança? Lembro. É porque a gente da base, às vezes, sobe muito pra completar o treino do profissional. Às vezes faz um joguinho ali,
Mas nesse dia eu lembro porque o coordenador me mandou mensagem e falou que era um amistoso e subiram 3 jogadores comigo. Eu, o Alexandre, o lateral esquerdo, e o Leonan, que era o zagueiro na época Alexandre também. Melo, né? Isso, Alexandre Melo. Só que o Alexandre, nesse jogo, ele jogou de lateral direito, só que ele é canhoto. E eu joguei de zagueiro e o Leonan também. E nesse jogo eu até esqueci quanto é que foi esse jogo. Mas esse jogo a gente ganhou, acho que foi 5-0, não sei. E eu fui muito bem nesse jogo. E isso aí foi um amistoso, mas definitivamente que você bateu e não voltou mais, foi quando? 2019. 19 já. 2019. E aí quem era o treinador já na época? Já era o Valentim? Já era o Valentim. Foi depois da Taça São Paulo. Isso. Peguei o Valentim. Não, eu desci agora na Supercopa, só pra jogar esse jogo. Eu desci e voltei de novo. Na segunda passada do Luxemburgo. Essa foi a única vez que eu desci. E como foi a experiência de trabalhar com o Alberto Valentim? Cara, foi boa. Eu aprendi bastante questão de marcação, porque ele é um treinador, né? que questão de corporal também, questão de passe de jogo, passe forte, que para entrar nas linhas mesmo, aquele passe forte, eu aprendi com ele. Porque às vezes eu dou o passe que o atacante pode pegar, ou às vezes o atacante me induzia a dar esse passe, porque o atacante hoje em dia ele é inteligente, né? Ele faz você dar o passe ali. Então eu aprendi com ele também a dar esse passe forte por dentro. E a gente tava conversando em off, eu falei, não, guarda, vamos falar ao vivo. Você falou que teve uma passagem rápida com o Valdir Bigode. Sim. E que o Valdir Bigode era um cara muito engraçado. Como é que era trabalhar com o Bigode? Cara, primeiramente o Valdir Bigode era um cara que entendia muito do grupo, né? Ele sabia o grupo que ele tinha nas mãos, ele conversava com todo mundo. Eu lembro que ele foi um dos caras que mais conversou comigo também, questão de como o atacante se movimentava quando ele enxerga um zagueiro. Então, para eu entender também a cabeça do atacante. Então, mas essa história do Valdir Bigode foi que ele tinha acabado de assumir. Acho que o Zé Ricardo tinha acabado de sair e ele acabou de assumir o elenco principal. E ele tava dando o colete pro time titular e tal, só que ninguém sabia. Aí ele falou, será que ele vai mudar o time? Será que ele vai fazer alguma coisa? Aí ele tá dando o colete falando nome por nome. Aí ele chega no volante, aí ele fica em silêncio, todo mundo em silêncio, aí ele... Toma, Bruno concedei. Aí o Bruno concedei pega, ele olha assim, o Valdir. Tu achou que eu não ia te colocar, né? Tu pode vir que tu é meu titular. Mano, todo mundo começou a rir, muito engraçado. Aí essa é uma das histórias do Valdir. Também tem outras, mas eu não tô lembrado com quem foi, mas tem muitas histórias com o Valdir, assim. Valdir é um cara... E quem era o cara mais resenha que você trabalhou no profissional até hoje? Falei assim, cara, não tem como não rir que esse cara tinha uma história boa pra contar. Fabrício? O lateral. Cara, que maluco engraçado, cara. O Breno também. Breno, zagueiro. Esses, foi um dos caras mais engraçados que eu peguei. O Breno, Fabrício, o Kelvin, também o atacante. Os caras mais resenha. O Ramon, lateral também. Esses são os mais veteranos, são os mais resenha. É o que tem mais história pra contar. Ainda mais quando a gente sobe da base, eles ficam gastando a gente. Pega café pra mim, faz isso. Aí, esses são os caras que são mais resenha. Conta uma história boa do Fabrício. Cara, o Fabrício O Fabrício, é porque o Fabrício, ele é de São Paulo. Eu não sei se ele é de São Paulo, eu não sei. Só que ele tem um sotaque muito engraçado, cara. Aí toda hora que ele vai falar, e a gente é carioca, às vezes a gente responde sem saber. Ele fica, moleque, tá de sacanagem, tu respeita o coroa aqui. Mano, ele é muito engraçado nisso. Tu respeita o coroa, respeita o coroa. Aí, mano, o Fabrício, é muito engraçado, muita resenha com o Fabrício. Todo dia a gente ficava rindo do Fabrício. Agora, acho que o treinador mais resenha que tu deve ter sido o Luxemburgo, né? Lógico, com certeza, Luxemburgo. O mais resenha de todo é Luxemburgo. Tu tem uma história boa pra contar dele? Que tu lembra, assim? Cara, eu lembro dele numa pré-eleição confundindo o nome de uma pessoa, ele falando... Caraca, cara, eu não sei de quem... Eu não sei se ele tava falando... Ele foi falar com o Bruno Gomes... E falava Leonardo Gomes. E a gente começava a rir. Falou, não, a gente não tá ouvindo isso. Ele tá mudando o nome. Aí... Eu acho que foi com o Bruno essa resenha. E, o Luxemburgo era muito engraçado. Esse negócio de pica botada pro céu. Verdade, é muito engraçado, mano. Ainda mais a gente quando sobe. A gente acaba não presenciando isso. Porque é muito tático e tal. Estudar adversário pra caramba. E aí o Luxemburgo é aquele cara de grupo que como eu falei...
que sabe o grupo que tem nas mãos. Então, pô, ele é um cara, pô, muito engraçado do pagode. Às vezes, pô, quando a gente ganha, a gente numa época com ele tava ganhando muita partida, principalmente fora de casa. A gente começou ganhando muito. 2019. Isso, 2019. Aí no CT ele botou um pagode pra alegrar o grupo. Pô, era resenha. Eu lembro que teve um que ele queria levar o grupo pra Atibaia. Isso. E aí... Eu cheguei a gente ir pra Atibaia. Aí juntou as famílias, não foi? E aí depois do churrasco o Vasco perdeu. Isso. Aí ficou, tá vendo aí? Ele fez churrasco, o time perdeu. Mas nessa que eu fui, ele não fez churrasco. Foi só treino. Pô, foi um dos treinos mais pesados que eu fiz com o Vasco, né? Nessa época de Atibaia. E, pô, foi pegado esse treino. E aí ele, mas eu não fiz só essa vez não, eu fiz outra vez. Aí quando ganha não tem o churrasco, quando perde é o churrasco. Essa resenha do churrasco. Essa resenha do churrasco que eu lembro. Pô, cara, o Luxemburgo é uma lenda viva, ele né, cara? Ele é. Pô, e um cara que sabe muito da bola. Então, pô, tu não tem como enganar ele. É o cara que sabe, que já vivenciou dentro de campo como jogador. E, pô, como treinador, ele é multicampeão. Tem que respeitar muito o cara, pô. Uma resenha que eu ouvia interna, assim, não vou falar nome, mas o pessoal dizia que ele era showman. Em que sentido? Todo mundo sabe que no vestiário ali, a câmera da Vasco TV, lógico. Tá a galera filmando pra sair os bastidores que a torcida fica esperando. E aí ele, de propósito, meio que dava uma encenada, fazia umas presepadas. Dava pra pescar Dava, lógico que dava. Dava pra perceber. Mas, pô, mas mesmo no dia a dia ele era assim. Era um cara resenha, um cara, pô, que conversava, ficava te gastando. Pô, eu lembro que ele chamava o Marcelo Alves de alemão. Ficava, ô alemão, vem cá. Pô, eu morria de rir, pô. Mas, pô, um cara, gente fina demais, cara entendedor da bola, pô, tem que respeitar muito o Luxemburgo, pô. Tu lembra do áudio dele que viralizou xingando o Andrei? Eu lembro, foi no jogo do CSA, não foi? Não lembro. Eu lembro do Raul também, que ele xingando o Raul, ei, Raul, vai! Tem um, cara, que assim, isso, toda vez que o Andrei jogava mal, aí a galera no grupo de WhatsApp soltava áudio, Andrei, vai tomar no cu, caralho, porra, ele junta os palavrões. Pô, o Luxemburgo, pô, é muito engraçado, cara. Pô, no jogo é assim, pô, no treino ele xinga, pô, pra caramba. No treino ele te manda lá pra não sei pra onde. Pô, te xinga muito no treino. Cara, muito engraçado, cara. O Luxemburgo, cara, eu acho que assim, o Luxemburgo, ele é um cara que ele virou o ícone do futebol brasileiro, cara. Sim. Todo mundo gosta do Luxemburgo. Chega a ser meio bizarro. Agora, assim, um outro cara da base também, esse teve muito mais sequência e eu acho que eu teria tomado um outro rumo com a saída dele. Cara, dá um relato pra galera do Andrei. Não do Andrei Santos que tá no profissional hoje, o Andrei que tá no Curitiba. Sim, porque o Andrei fez todas as seleções de base. Sim. Era um moleque que, porra, sempre jogou muito bem. Craque da bola também. O Abel deu um passinho pra trás, começou a jogar de primeiro volante. Isso. Mal lembro o Andrei hoje, Santos, com essa saída de bola. Isso. Mas tinha umas dormidas de vez em quando que acabava saindo nos gols. Cara, dá o teu depoimento de jogar com o Andrei. Cara, eu quando subi, o Andrei também já tava no profissional. Cara, nos primeiros treinos eu já... Porque eu ainda não tinha jogado com o Andrei na base, porque o Andrei é 2 anos mais velho que eu. O Andrei é 9'8". Então, logo quando subi, eu presenciei aquilo, porque a gente sempre ouve falar do Andrei, pegou todas as seleções. Então, pô, quando eu treinei com ele, eu falei, mano, esse cara é craque, pô, da bola. O cara que consegue jogar de costa, consegue achar passe entre... Pô, tinha um chute forte pra caramba já. Então, eu acho que o Andrei ficou bastante tempo no profissional. Jogou muitos jogos no profissional, jogou bastante, tipo, jogou bem, meteu gols importantes. Não sei o que aconteceu. Ele começou a jogar em 2018, pra Sim, eu acho que o primeiro gol dele foi contra o Nova Iguaçu. Eu tava assistindo esse jogo do Nova Iguaçu, não foi de cabeça? Que o Erasmo também dá um chapéu. E chapéu é uma caneta no mesmo jogo. Aí... O pessoal chamando de El Clássico, Deus me livre, mano. Aí... Eu tava assistindo esse, eu acho que o primeiro gol do Andrei foi esse de cabeça. Pô, eu sempre falei também, mesma coisa do Lucas, que o Andrei pra mim é craque da bola também. De volante, de meia, chutador, craque da bola. Chegou a ter alguma conversa pessoal com ele? Já dava pinta de que realmente ia sair? Não. Pra mim o Andrei ia ficar... Pra mim o Andrei ia ser vendido do Vasco pra Europa. Eu achava que o Andrei ia jogar na Europa. A gente nunca conversou sobre pra onde que ele ia, se ele ia sair mesmo. Até porque eu não era, tipo, um dos amigos mais próximos dele. Então eu não sabia.
Tu ficou sabendo daquele episódio que ele teve um problema em casa, que foi uns torcedores? Sim. Ele chegou a comentar alguma coisa daquilo internamente? Não, aquilo não. Ele só falou que nego foi na casa dele pra cobrar ele, mas nada falou com a gente, não. Eu lembro que ele relatou, e isso é importante, cara, que assim, você já tá há um bom tempo no futebol. Sim. Tem um momento que eu percebo com os meninos da base, quando ele começa a ir bem, o cara acha que já resolveu a vida. Sim, lógico. E ele mesmo fala que o 18 dele foi muito bem, ele fazendo muito gol de fora da área, era um gol atrás do outro. Aí ele chega em 2019 com o Valentim, já com o cabelo pintado, um pouquinho acima do peso. Sim. Não sei se já é referência do Maxi Lopes, mas ele falou que deu uma desligada ali. Depois ele teve que correr atrás de novo, entendeu que ele tava vacilando e ele focou e voltou aí bem de novo. Mas o Andrei sempre teve esse pico, pra cima pra baixo, pra cima pra baixo. Mas eu até hoje não entendi ele não ter sido vendido, porque o nome dele era muito especulado na Europa. Sim, isso aí. Por isso que eu achei que ele também ia ser vendido. Eu sempre escutei o nome do Andrei sendo especulado por clubes da Europa. Eu achei também que ele ia. Mas eu acho também que é um pouco normal essa oscilação, né? Como você falou também, muito jogador quando sobe, começa a ir bem, acaba voando, isso é verdade. Então eu acho que logo quando sobe assim, o jogador tem que ter uma cabeça. Hoje o Vasco, jogadores que estão subindo hoje têm mais cabeça do que antigamente. Tem percebido isso também. Lógico, tem mais cabeça, é um cara mais centrado, porque os jogadores que estão em cima já conversam bastante com a gente. Eu converso com gente que está subindo, então esse contato é mais próximo. Mas, pô, eu não sei o que aconteceu com o Andrei, mas o Andrei pra mim é fera da bola. Agora vamos lá. Você teve uma experiência de... Acho que foi o único treinador estrangeiro que você teve. Sim. Ricardo Sapinto. Como foi a passagem com o Ricardo Sapinto? Realmente é muito diferente treinador brasileiro para um treinador estrangeiro? Eu achei. Você achou? Eu achei. Questão de programação, questão de organização, eu achei bem diferente. Porque quando ele chegou, ele já chegou com o contrato. Para saber o que podia, o que não podia. Jogador, depois de tal horário, vai pagar tantas multas em euro. Então, ele começou a cobrar muito da gente. E treino também foi bastante intenso, que eu achei que foi válido também. Eu aprendi bastante sobre questão comportamental. Aprendi muito. Hoje eu sou um jogador mais sério do que eu era antes do Sapinto. Foi o maior aprendizado que ele deixou. Isso, comportamental. Foi. E ele era um cara fácil de lidar, porque quando ele chega ao Brasil, vem as histórias de que ele dava Era soco meio nos maluco. outros, era meio maluco. Sim, a no gente Vasco sabia. não teve nada disso. Não. Ou teve? Não, no Vasco não. Mas a gente sabia dessas histórias dela. A gente ficou um pouco com medo também. Mas, com medo de errar, isso aí, do nada, toma. Mas, não, no Vasco ele não chegou a fazer essas loucuras, não. E, cara, você tava no plantel. O que aconteceu pro Vasco ter sido rebaixado em 2020, Miranda? Porque o time no papel era bom. Sim. Pelo menos era um time de meio de tabela, vai. Não era time pra ser rebaixado. Você acha que a política interferiu, o salário atrasado? O que na sua visão... Isso tudo interfere, na verdade, né? Mas também eu acho que se resolve muito dentro de campo. Eu acho que lógico que fora, estrutura, política influencia, porque influencia de verdade. Em que sentido influencia pra vocês? Em questão de... a gente não sabe como vai ser o dia seguinte. Na época, ficava muito tipo, se o Salgado ia assumir mesmo ou não. Se o Campelo ia ficar ou não. Então, influencia muito porque a gente não sabe o dia do amanhã. Mas eu acho também que se resolve muito dentro de campo, questão de jogador mesmo. Dentro de campo, puxar a responsabilidade, chamar o grupo em si, saber que não tá dando no momento, não demorar para pensar em questão, depois vamos correr, porque depois vai dar, nosso time é bom, depois corre, depois a gente resolve isso. Então saber que tipo, jogo por jogo é um mata-mata pra gente, é o que a gente tá fazendo hoje em dia. Isso, jogo por jogo é um jogo mata-mata, então a gente tem que resolver o jogo por jogo. Eu acho que era fundamental nessa época, né? Tratar um jogo por jogo como fundamental pra gente. E o não acesso de 21?
Porque aquilo ali, assim, o rebaixamento foi a mesma coisa, eu achei a mesma coisa. Questão de achar que daria a qualquer momento, né? Que a gente poderia resolver. Você sentia isso, que o grupo ficava naquela de que, vai dar. Sim, tipo, de a gente saber que o nosso time é bom. A gente sabe que o nosso time é bom. Mas é diferente a gente saber que o nosso time é bom e levar isso pro jogo, levar isso pra campo. Porque hoje em dia não tem mais time teoricamente fraco, né? Os caras estudam a gente. Então sabem nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Então, se neutralizar nossos pontos fortes e a gente não conseguir sair desses pontos fortes, que eles neutralizam a gente, fica difícil ganhar uma partida assim. Então, acho que isso também foi fundamental, né, nessa não subida de 2021. E agora, voltando em 20, especificamente no Miranda. Miranda, como é que caiu pra você a notícia de que você tinha sido pego em doping? Conta pra gente bastidores daquilo. Como é que foi que a notícia chegou? Qual foi a sua reação? Pô, é sacanagem, estão armando pra mim, eu não uso nada. Sim. Conta detalhe pra gente da história do doping. Eu tava voltando de viagem de um jogo contra o Goiás. O coordenador me chamou pra conversar, ele é um médico, e falou que o exame do doping na época deu alguma coisa de errado. Ele não falou o que era, só falou que deu alguma coisa de errado. Aí eu, no aeroporto mesmo, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, fique esperta aí porque o meu exame deu alguma coisa. A sua mãe cuida dessas coisas? Porque ela tem todos os papéis do que eu tomo, né? Eu sempre me suplementei, né? Sempre tomava muito suplemento e tal. Então eu tenho tudo guardado, todo tipo de receita possível. Então eu já pedi pra minha mãe separar, porque no outro dia eu levaria pro clube analisar, porque tudo era passado pro clube. Eu falei, tá aqui desde tal ano a tal ano, desde mês em mês, é isso que eu tomo, é isso que eu suplemento. Então, no início, foi um baque muito grande, principalmente quando eu descobri que era um diurético. Então, mas eu tentei ficar o mais tranquilo possível. Minha família, minha esposa, meus amigos me deu total apoio. Em nenhum momento deixei de treinar. Até minha família mandou eu afastar um pouco do futebol, relaxar um pouco a cabeça, mas eu botei na minha cabeça que eu tinha que voltar melhor do que eu estava, de melhorar. Então, desde o momento que eu soube do golpe, porque eu fiquei afastado, porque logo quando eu soube, ainda teve um período que eu podia jogar, e logo na estreia do Diniz do CRB, que eu fui afastado. Aí eu não poderia mais jogar. Então, desde esse momento do CRB do jogo, eu treinei todo santo dia. Então, mas como é que veio pra você a notícia? Porque, por exemplo, pô, Miranda, no teu caso você pode tomar suspensão de tanto tempo, em algum momento você temeu pela tua carreira, como é que foi esse processo? Cara, a minha cabeça estava tranquila, porque eu sei da minha índole. E eu, como eu te falei, como eu tenho tudo guardado, eu estava bastante tranquilo. Lógico que a gente fica nervoso, porque a gente sabe que os caras podem dar uma pena máxima de 4 anos, de 3 anos também, que é fundamental para um garoto como eu, de 20 anos, 21 anos. O contrato estava acabando. Isso, estava acabando. De 21 anos, já tava com olheiros me olhando já para ir para Europa, para ir para fora do país. Te atrapalhou, então? Cara, não sei se me atrapalhou. Eu pego isso como exemplo, como aprendizado. Eu acho que quando eu voltar a jogar, eu vou estar muito melhor do que eu parei. Tem essa convicção? Tenho essa convicção. Em que você se afirma nisso? Cara, porque eu me dediquei ao futebol com unhas e dentes. Eu vou me dedicar agora. Lógico que a gente se dedica antes, mas tem todo aquele entorno de, tô no Vasco, acaba se acomodando um pouco, mas questão de melhorar o que eu tava, questão de bola aérea, que eu sei que eu não tava tão bem na época. Melhorei, questão de força principalmente. Eu tô com analista agora de desempenho também. Eu já vi meu jogo agora, semana passada, contra o Vila Nova, que a gente ganhou de 1-0 o gol do Jabá. Já vi o jogo. Essa semana vou ver o amistoso que a gente fez agora no CT, porque eu quero me dedicar e melhorar para estar bem melhor do que quando eu parei. E eu lembro que tinha uma discussão na época no meio da torcida de, por que o Miranda não joga de primeiro volante? Por que o Miranda não joga de primeiro volante? Porque a galera, na época, te via como um cara muito técnico, mas achava que você ainda estava dando algumas brechas atrás, e pela questão da estatura também do jogo aéreo, que você mesmo disse
que reconheceu que precisa melhorar. Em algum momento você, Miranda, chegou a pensar em mudar de função ou não? Você sempre, não, eu sou zagueiro mesmo e é isso. Cara, no Vasco tinha muito volante na época. Eu sei que era difícil jogar ali, porque o volante ali tinha bastante qualidade em questão do passe também. Então, eu sei que meu diferencial é o passe, é a técnica. Então, eu vou aprimorar isso porque eu sei que eu posso ser um zagueiro diferenciado na técnica e no passe. Lógico que eu preciso melhorar em outros aspectos, e eu sei que eu vou melhorar. Então, para eu ser um zagueiro de alto nível, um zagueiro de brabo mesmo, um dos melhores, eu sei que eu preciso ter técnica também. Então, eu acho que zagueiro também é a minha posição. Eu acho que eu me encontrei ali. Lógico que a gente pode mudar de posição ao longo da carreira, que é normal. Porque a gente pode jogar e tal, e eu vou me adaptar, mas eu acho que eu me encontrei ali como zagueiro. E você, quando voltou agora, que inclusive o dia que você voltou pra treinar, eu vi você chegando. Ah, é? Eu tava lá no CT, tinha acabado a coletiva, aí chegou, parou o carro e falei, ô Miranda. Aí alguém da assessoria veio e falou, ó, o Miranda voltou a treinar hoje, pode dar a informação. Aí depois teve um outro dia que eu tô indo embora do CT, tu tava chegando, e coincidente, pouco tempo depois a gente tá gravando junto aqui. Então eu fiquei feliz pelo teu retorno. Mas assim, Miranda, assim que você foi reintegrado ao grupo, pra quem tá meio perdido, o Miranda tá liberado pra treinar com o grupo, mas ainda não pode jogar. Sim. A punição pra jogo vai até o dia 16 de setembro, não é isso? Isso. Então a partir do dia 16 de setembro, caso o treinador do Vasco, a época a gente não sabe quem vai ser ainda, optar, o Miranda pode ser relacionado já. Teve uma conversa interna do Vasco contigo, quando assim que você chegou, ou você só voltou a treinar e ninguém conversou contigo? Não, teve antes, né? Porque como você falou, meu contrato tava acabando. Então, os caras Foi renovado até quando? Foi renovado por 1 ano, mais 1 ano, e agora, depois desse dia 16, vai renovar mais 1 ano e meio. Ao todo vai dar 2 anos e meio. Então, os caras me chamaram para conversar, falaram do projeto, falaram que contava comigo ainda, que eu tinha muito a evoluir, que eu tenho muito a ajudar o Vasco ainda. Pô, fiquei bastante feliz, pô, sou eternamente grato ao Vasco por isso. Então, teve esse papo, cheguei nesse meu primeiro, quando eu voltei. Teve um papo também comigo, conversar e tal, para saber como que eu tava. Fizemos os testes de salto percentual para saber como que eu tava. Então teve todo esse aval. Nesse momento aí que você estava com o contrato para acabar, você teve medo de repente o Vasco, pô, chegou, voltou, acabou? Você ficou receoso disso ou não? Cara, fiquei um pouco, mas bem logo quando saiu o Vasco já me deu todo o suporte possível, né? Então não deu tempo de eu... Ficar preocupado. Isso. É isso, não deu tempo de eu ficar preocupado, porque o Vasco me deu todo o suporte necessário naquele momento. Bacana. Miranda, vamos voltar um pouco para a base, que eu lembrei agora do episódio marcante que você passou. Se eu não tiver equivocado, foi na Copa RS, ou foi alguma competição sul-americana que você teve um caso de racismo, um jogador, se eu não me engano, argentino, não foi isso? E eu lembro que você, inclusive, fez um gol de pênalti no dia e foi na câmera falar. Conta pra gente exatamente o que aconteceu ali, o que aquilo marcou na tua carreira e aproveitar a brecha pra você falar sobre o tema um pouco também. Cara, naquele jogo, foi um jogo contra o Independente, foi umas quartas de final. Cara, aquele jogo já tava muito quente, né? Porque a gente começa perdendo o jogo, o Laranjeira mete um gol de fora da área, 1-1, já tava rolando muita briga, muito xingamento de ambos os lados. E aí o João Pedro sofre um pênalti bem no finalzinho do jogo. Pra acabar o jogo, eu era o cobrador oficial na época. Peguei a bola pra bater. Eu sempre demoro, espero esfriar. Olho o goleiro, olho o posicionamento do goleiro, ver se o goleiro tá afobado ou não. Aí sim, depois que eu vou correr, então nessa minha demora pra bater, eu escuto o jogador do Independente me chamando de negro imundo, de macaco. Na hora eu parei, porque foi muito claro, foi naquele círculo ali. Mas só você ouviu, a arbitragem ouviu, os companheiros o João Menezes, que era o zagueiro da época, também ouviu, na hora falou também. Na hora eu virei pro juiz, falei que eu não ia bater o pênalti, até ele tomar uma atitude. Ele falou, bate o pênalti que eu vou acabar e vou tomar uma atitude. Porque já era bem o final do jogo mesmo. Aí logo eu bati o pênalti, fiz o gol.
E naquele momento que, para desabafar, para tirar aquele peso, eu fui direto na câmera e falei que eu tinha muito orgulho da minha cor. E assim que acabou o jogo, rolou briga, rolou tumulto. O juiz me chamou para conversar na sala. Falou que, amanhã de manhã, bora, você quer fazer um boletim de ocorrência? Quanto o jogador, eu falei, eu quero fazer um boletim de ocorrência. Aí no outro dia de manhã, eu, Carlos Brasil, fomos na delegacia abrir um boletim de ocorrência. E como foi para você, Miranda, passar por isso? Em pleno século XXI, você já tinha passado por isso outras vezes na base? Foi a primeira vez? Cara, dentro de campo foi a primeira vez. Eu lembro que quando acabou o jogo, eu ia pro vestiário, eu começava a chorar. Porque dentro de campo, assim, no momento, naquele lugar que eu me sinto mais à vontade, mais acolhido pelos meus companheiros, escutar aquilo naquele momento foi tipo como se eu levasse um soco, sabe? Doeu no coração. Falei, caraca, será que eu escutei isso mesmo, cara? Falei, caraca, que loucura. Aí, depois eu chorava dentro do vestiário, mas naquele momento, dentro do campo, foi a primeira vez que eu tinha ouvido aquilo. E como é que foi a relação com o Vasco naquele momento? Porque, assim, acredito que talvez naquele momento você se sentiu no clube certo. Porque o Vasco tem toda essa história de luta contra o racismo. Houve uma conversa interna do Vasco contigo? Sim. A gente, desde a base, a gente sabe a história do Vasco, a gente sabe que tem que se pronunciar quando há alguma coisa de errada, quando acontece algo desse tipo. Então, o Vasco, mais uma vez, me dá... se eu ficar aqui agradecendo o Vasco, vou ficar até amanhã. Então, mais uma vez, eu sou eternamente grato ao Vasco pelo suporte que me deu, principalmente depois do jogo. Eu não consegui mexer muito no telefone, porque começou a chegar muita mensagem de torcida, principalmente, me dando apoio. De companheiro de outros clubes, principalmente. Me mandaram muita mensagem, desejando forças. Então, logo no dia seguinte, o Vasco me deu todo o apoio, todo mundo me mandou mensagem. O Carlos Brasil, que na época me levou na delegacia, também me deu todo o suporte também. Então, o Vasco foi como uma mãe e um pai para mim. Bacana. E então, Miranda, você me deu um gancho aqui para falar da questão do carinho que a torcida teve com você naquele momento. Sim. Fala um pouco de como é jogar no Vasco e a relação com a torcida do Vasco. O que você acha da torcida do Vasco de uma maneira geral? Você teve momento de ter sido ovacionado pela torcida sem estar jogando no final de São Paulo. Teve um carinho da torcida após passar por um caso de racismo no futebol. Acredito que nesse teu período de doping você deve ter recebido muita mensagem também. Fala um pouco da torcida do Vasco, como é jogar no Vasco. Até para quem nunca jogou no Vasco, teus companheiros, jogadores que vão estar te ouvindo nesse momento. Como é jogar no Vasco e o que representa a torcida do Vasco pro Miranda? Cara, a torcida do Vasco é absurda pra mim, é coisa surreal. Dessa última vez a gente foi assistir o Vasco Ituano, lotado o estádio. Cara, eu ficava olhando a torcida, loucura aquilo pra mim. Então a torcida do Vasco pra mim é coisa de outro mundo. Minha esposa também, que é vascaína doente, quando ela vai, ela pula mais do que eu na arquibancada. Ela gosta de ficar atrás do gol, ali na arquibancada ali. Então ela gosta de ficar ali. Isso, ela gosta de ficar ali. E eu falo pra ela, agora não tem como a gente ficar mais ali e tal. Ela, não, eu quero ficar ali, briga comigo. Porque ela gosta desse clima. E eu também gosto. Eu, quando era da base, eu assistia o jogo, eu só ficava ali na arquibancada por causa do clima, do ambiente. Então, o ambiente da torcida é muito bom. A torcida quando tá do teu lado, quando tá te apoiando ali naquele momento, você se sente o melhor jogador do mundo. Então, a torcida do Vasco, pra mim, é surreal. Essa pergunta eu vou preferir não te fazer para não te complicar. Pedir pra tu falar de uma outra torcida que se te empolgou também, mas é melhor evitar. Uma torcida de um outro clube que você falou, essa torcida é maneira também. Não, igual a do Vasco? Não tem. Não tem. Não tem. Eu já joguei em outros estádios, já peguei algumas torcidas, mas igual a do Vasco, tem não. Que eu nunca vi. Principalmente eu nunca vi. E São Januário, é o estádio hostil mesmo? É difícil. Eu nunca joguei contra e nem quero, né? Mas ali deve ser difícil jogar contra ali. Eu ainda não joguei com a torcida lotado São Januário ainda, né? Tu pegou pandemia? Peguei pandemia. Então, mas eu escuto meus companheiros falando. Eu vejo agora, porque agora eu vou no estádio ver o jogo.
eu vejo que é loucura aquilo ali. O jogador tem que ter muita cabeça pra jogar contra o Vasco. E se não tiver, esquece, não joga. Não vai conseguir jogar esse Januário. Tu recebeu algum relato de algum companheiro de fora que jogou e falando alguma coisa de São Januário? Eu recebi agora, né, do Kevin, da Chapecoense. Falou, mano, a torcida de vocês é loucura, pô. Eu entrei, os caras já estavam me xingando. Eu nem peguei na bola, os caras me xingando. Falei, filho, a torcida do Vasco é loucura, filho. Tu tava no jogo da Chape? Não, é porque minha mulher tá perto Sim, de parir, né? Então, não dá pra eu ficar muito porque a qualquer momento ela pode parir. Então, agora, o meu último jogo agora foi 8 anos. Então, nesses últimos jogos aqui eu não vou poder ir. Eu lembro até quando eu te fiz o convite, ele, mano, eu tenho que ver, porque a qualquer momento a minha esposa você tava preparado. Você me falou isso mesmo. Cara, assim, o estádio já tava numa atmosfera muito forte. Isso. Mas eu lembro que quando Alex Teixeira é chamado, mano, aí o estádio explodiu. Foi um bagulho assim. Tava vendo o jogo em casa? Tava. Deu pra pegar na televisão? Deu, lógico que dá. Eu acompanho todos os jogos do Vasco. Então, até quando às vezes eu não tô em casa e o Vasco tá jogando, boto no telefone e fico, minha mulher fica puta comigo porque eu fico Vasco 24 horas. Então, pô, a atmosfera, o ambiente, pô, é magnífico aquele ambiente. Agora que eu lembrei, cara, qual foi o jogador que mais te impressionou no profissional? Você jogou junto e falou, cara, esse cara é diferente. No profissional? Cara, o Nenê. Nenê agora. Mesmo eu peguei logo quando eu subi com 17 anos, o Nenê ainda tava no Vasco. Antes de sair, o Nenê é diferente pra caramba. Hoje em dia, se ele cortar pra esquerda e dar uma chapada, esquece. Ele tem a chapada dele, que é só dele aquela chapada. Então o Nenê é um cara diferente ali. Mesmo velhinho, mesmo vovozinho, ele é diferente. Tem um São Paulino aqui, ó. Quando ele sai do Vasco, ele foi lá pro São Paulo. Isso. E foi bem lá, né? Foi. Ele e o Diego Souza, primeiro turno, o São Paulo era líder, depois o time pinou pra baixo. Mas ele fez uma passagem boa. Ficou muito tempo lá, mas se ele ficasse mais tempo e entrosamento do time melhor... Tu, como São Paulino, sentiu a saída dele? Você não queria que ele tivesse saído? Ou não? Falou, vai embora mesmo? Não, eu senti ele como se, se ele ficasse mais tempo, ele ia virar não um ídolo, mas ele ia virar um cara bem querido. Sim. Talvez no Paulista aquele ano ia dar uma chance melhor e tal. A torcida de São Paulo guarda um carinho, então, por ele? Tem um carinho, sim. Se vê na rua, para tirar Sim. Ele é diferente. É Agora, além de craque, ele é uma figura bizarra, né, cara? Uma engraçado. Resenha. Cachorrito! Isso aí. Resenha demais. Parece que tem nossa idade, assim, 20 anos e tá no auge. Alegre, contagiante, contagia o grupo. Ele também sabe gerir muito o grupo. Então, o Nenê é fenômeno. Nenê é fenômeno. Assim, isso é uma coisa que até hoje eu não lido bem. O Nenê me segue na minha conta do Instagram. Tanto a minha pessoal, como a do canal também. Sim. Eu falei, caraca, é um bagulho bizarro. E uma coisa que me chama muita atenção no Nenê, cara, lá no CT, é que assim, chega criança às vezes lá. Teve uma matéria que a Globo fez com a vovozinha, que ele dançou com ela, não sei se tu viu. Ele dá toda a atenção. Ele dá uma atenção, ele chega, é uma porrada de pedido de vídeo, aí ele vai lá, grava vídeo pra um monte de gente. Ele é fenômeno. Nenê é gente boa demais, pô. Eu acho que ele vai jogar bastante tempo aí ainda. Ele deu entrevista coletiva semana retrasada, aí ele falou que o pessoal toda hora aí, vai parar quando? Aí ele falou, não... Ano que vem eu ainda quero mais um. Pelo que ele tá jogando, acho que joga mais um pouquinho. Ele quer jogar mais um ano que vem. Ele falou, vamos devagar. O projeto é voltar pra Série A. Isso aí. Aí voltando pra Série A, eu quero ir pra Libertadores. Se for pra Libertadores, isso aí. Já tá pensando em jogar a Libertadores já. Ele tá imparável, o vovozinho. Isso aí. E Miranda, a gente caminhando pra reta final aqui já. Um jogador contra, jogando contra, que você falou, porra, esse maluco é embaçado. Falamos do a favor e um contra. Cara, eu já joguei contra o Vinícius Júnior. Já joguei contra o Caio Rodrigo. Lopes falou muito dele aqui. Já joguei contra o Rodrigo, do Real. Já joguei contra o Brenner, que era do São Paulo. O Anthony, eu já cheguei a jogar contra ele também. Cara, eu já joguei contra muito jogador. Cara, mas o que mais absurdo assim
voando, eu acho que o mais difícil de marcar pra mim foi o Bruno Henrique. Bruno Henrique. Por quê? Porque ele tava voando na época, né? E ele tem uma impulsão muito grande. Ele pra subir. E uma velocidade absurda. Ele alcança uma velocidade muito rápido, né? Então, se ele dá o tapa, era difícil pegar. Então, eu tinha sempre que antecipar sempre a jogada dele. Então, acho que esse foi um absurdo assim. Lógico que eu joguei contra o Vinícius Júnior voando também. Mas de marcar eu e ele, mano a mano, acho que foi o Bruno. O Bruno Henrique tem foto dele fazendo gol, mano, que ele sobe mais alto que ele a salta trave, muito, mano. Isso aí. Ou você vai no corpo dele, né, pra não deixar saltar tanto. Ele vai conseguir saltar, mas não tão alto, né, se ele saltar livre. Ou você dá 2 passos pra trás pra ele raspar e a bola cair no teu peito, né? Porque se saltar junto com ele livre, é difícil ganhar dele ali. Pô, cara, eu já vi gol dele do Flamengo de tirar... do Vasco mesmo, ele já fez uns gols de cabeça assim que dá raiva dele. Pô, quando para a foto assim... Pô, a cabeça dele passa do travessão, sim, cara. É um negócio bizarro. Se deixar pular sozinho, ele saltar sozinho, ele vai alto. Bastante alto. Muito chato. Era mais difícil marcar ele do que o Gabigol? Pô, bem mais. Bem mais. Porque o Gabigol, ele sai da área, mas ele fica flutuando ali por dentro. Às vezes ele cai na ponta. Ele não tem tanto combate com o zagueiro. Ele faz muita movimentação pra sair do zagueiro, sabe? Ele não gosta de ter o contato com o zagueiro. Então, eu não tive tanto contato com ele assim, né? Mas com o Bruno Henrique, que aponta, que vem pra dentro, que às vezes o lateral sobe, ele fica só ali esperando uma boazinha pra pegar e já vir contra o zagueiro, é toda hora. Agora, quem foi o cara mais catimbeiro? Que o Gabigol é chato, né? Meio mala, provoca. Mas quem foi o cara mais catimbeiro que tu pegou? Cara, se eu te falar o Nenê, quando jogava pelo Fluminense. É mesmo? Pô, o cara fala o jogo todo. Ele, o Fred, fala o jogo todo. Aí eu falei, caraca, cara, como que pode? O juiz não fala nada aí comigo que eu sou novo, o cara quer deitar em mim, o juiz. Cara, mas o Nenê, o Fred... O Fred também é um cara catimbeiro demais. Um cara que entende o jogo, entende os atalos do campo ali. É um cara que entende, parece que ele entende o que o juiz pensa. Então ele sabe quando é falta, quando não é. Eu lembro uma jogada que eu cheguei nele, que eu nem cheguei tão forte nele, mas ele já protege e já bota a mão na bola, o juiz já marca a falta. Aí eu falei, cara, como que pode? Eu nem cheguei nele. Aí o Fred é resenha também, né? Aí ele chega e vira pra mim, não, é que eu sou esperto, é que eu sou malandro. Eu falo, porra, caralho, aí é difícil. Mas o Fred e o Nenê, eu acho que o Fred mais, eu acho que o Fred era o jogador chato de se jogar assim, de falar, que fala muito. Fala muito, conversa muito. Às vezes ele te conversa só pra te enrolar, ele tá conversando aqui, do nada ele, puf. Se tu não tá ligado no jogo, tu não presta atenção, você acaba comendo ali. Então, acho que nem o Nenê, mas o Fred, eu acho que é o cara que fala mais cativeirozinho ali. O Fred é o mais cativeiro. E agora, caminhando pra reta final, Miranda, cara, como é que tá a expectativa do grupo nessa questão agora de SAF? Agora é oficial, né? Ontem teve a votação, tava cobrindo o evento lá da sede de Náutica, da sede do Calabouço, e vocês conversam entre vocês, os jogadores estavam acompanhando também. Como é que caiu isso? A torcida tá no pique de milionário agora, virei playboy, mas como é que tá isso internamente? A gente acompanha, lógico, né? A gente tem que saber o que passa dentro do clube, mas a gente tenta ao máximo não deixar influenciar na gente, no nosso objetivo, que é subir pra Série A. Então, a gente sabe o que aconteceu, sabe que aprovou, mas a gente não fala tanto no grupo em si sobre isso, porque a gente sabe o nosso objetivo, que é subir pra Série A. Então... eu acho que o objetivo é esse, tem que ser assim, porque a gente tá no caminho certo, falta poucos jogos, né? Querendo ou não, pro nosso objetivo. Então, acho que a cabeça é essa. Tu tem algum ídolo no futebol? Ídolo? Cara, tem um Cannavaro, que é o cara que ganhou o melhor jogador do mundo. É um cara que, pô, eu quero chegar nesse patamar, nesse nível. Tem o Maldini, Thiago Silva, o Marquinhos, que eu acompanho muito, são os caras que eu mais acompanho agora, com o Sérgio Ramos, que tá no mesmo time do Marquinhos. Qualquer zagueiro de alto nível que eu acompanho muito. Van Dijk, eu acompanho muito. Esses zagueiros todos que estão em alto nível,
eu acompanho. Mas o ídolo é o cara que eu me espelho. Cannavaro, Maldini, Baresi. É o cara que eu... Boa referência. São bons jogadores, né? Tá bem de escolha o garoto. Miranda, você acabou falando e me deu um flash na memória aqui. Se eu não me engano, teve um depoimento teu que meio que mexeu, porque eu lembro, se foi em 2020, você falou que ia ser um dos melhores zagueiros do mundo. Você lembra disso? Sim, lembro. E quero ser. Eu tô trabalhando para isso. Como eu falei, eu tô me dedicando ao máximo, melhorando o que eu tenho para melhorar e o que eu tenho de melhor. Vou aproveitar mais ainda isso. Então, eu quero ser ainda um dos melhores zagueiros do mundo ainda. Acho que dá pra chegar lá? Dá, lógico que dá. O futuro só a Deus pertence. Vambora. E agora, final do ano é ano de Copa do Mundo. Qual é a tua expectativa? Tu acha que o Brasil vai ganhar? Lógico, chega. Aqui é patriota na veia. Lógico que chega. Brasil, eu vou estar de camisa de Brasil aí, torcendo pra, loucura. Eu acho que o Brasil chega assim. Acho que os caras estão confiantes também. Eu vejo o depoimento do Neymar, depoimento de outros jogadores, tá todo mundo confiante nisso. E como é que tu enxerga o Neymar? Porque o Neymar é um cara muito midiático, aí divide opinião. E você, qual é a tua opinião do Neymar? Tu gosta, não gosta? Gosto, lógico. Tu acha que pegam no pé dele desnecessário? Cara, eu acho o Neymar diferente. Ele é diferente, querendo ou não, ele é diferente. Lógico que a gente acha que umas críticas ali, umas críticas aqui é pesada, mas a gente tá sujeito a isso, a gente é jogador de futebol. Eu acho que o Neymar também sabe disso, e eu acho que ele tem cabeça pra isso. Então, o Neymar pra mim é um dos top 3 ali, top 4 do mundo. É jogador que tá dominando, que já dominou todas as áreas do campo, os fundamentos do futebol. Ele tá dominando, ele já dominou. Então, o Neymar pra mim é um dos ídolos também. Não como zagueiro, mas como atacante. Até porque eu procuro olhar ele pra saber o que o atacante faz, né? Quando tá no mano a mano, o que é a melhor jogada. Então, o Neymar pra mim é também um ídolo. E deixa uma mensagem agora pra torcida do Vasco, porque a galera não te vê jogar já há um bom tempo, você volta mês que vem. E aí, o que o Miranda tem pra dizer pra torcida do Vasco aí? Cara, tenho pra dizer que não vai faltar muito empenho. Como eu falei, quero voltar melhor do que eu parei. Tô melhorando. E é isso. Eu procuro ouvir o que a torcida tem a dizer, as críticas, o apoio. Então, o que eu tenho pra dizer pra torcida é que não vai faltar empenho e que dizer que estamos juntos sempre. É isso, vambora! E aí, pra finalizar, Miranda, eu tenho a tradição aqui no canal de caso o convidado queira me fazer uma pergunta. Você quer me fazer uma pergunta? Calma, deixa eu ver. Você tem quantos anos? Vou fazer 29 amanhã. Tu vem de 29. Cara, quem foi o jogador mais absurdo que tu viu com a camisa do Vasco? Tu pegou boa época, né? Peguei nada, eu peguei a geração lascada. 2011, não foi? Campeão? 2011 sim, foi o único time bom que eu vi do Vasco, foi 2011. Porque 97 eu tinha 4 anos, 98 eu tinha 5, 2000 eu tinha 7. 2000 tu tinha 7 quase anos. Não lembro. 2000 também foi campeão brasileiro, né? Brasileiro, campeão da Mercosul. 99 Rio São Paulo. Mas dá pra lembrar, pô. Mas muito pequeno, mano. Muito pequeno. Mas assim, Cara, boa pergunta. Cara, assim, eu não tenho um expoente, um cara que foi o melhor que eu vi jogar com a camisa do Vasco. Tem alguns em momentos específicos. Por exemplo, o Nenê é um cara que eu guardo com muito carinho. Foi um cara muito importante. Se eu for pegar, talvez, no ano, o que o Nenê jogou em 2015 e 2016 foi sacanagem. Sim. Tanto que mesmo com a idade já tava rolando o zuzuzu de o Nenê tem que ir pra seleção, o Nenê tem que ir pra seleção. Teve o time que eu acho que foi invicto 30 e poucos jogos. Sim, que amassava o Flamengo. Pô, ele contra o Palmeiras, mano, mete os 2 gols, pô, a caneta que ele dá no bairro lá é ridículo. Ridículo, mano. Então, assim, o Nenê jogou muito com a camisa do Vasco. O Leandro Amaral pra fazer gol era um negócio assustador. Meu primeiro jogo no São Januário, eu fui assistir Leandro Amaral.
Leandro Amaral era um negócio assim, porra, bizarro. Tu ia pra... Sabia que... E o Leandro Amaral, além de fazer gol, ele era técnico. Sim. Por exemplo, o Cano é um cara que fazia muito gol, mas o Cano é o cara de um toque na bola ali e fazer o gol. O Leandro Amaral não, ele tinha drible, ele tinha enfiada, ele tinha gol. O Leandro Amaral era craque. Um cara fora da área, assim, o Alex Dias. Porra, a dupla de ataque do Alex Dias com o Romário foi sacanagem. O Alex Dias, o Pantaneiro, foi pro teu São Paulo... E a gente tem a maldição da colina, que quando o cara é ingrato com o Vasco, sai mal, depois não deslancha. Não deslancha. A maldição da colina pegou o Alex Dias. Ele saiu do Vasco destruído no São Paulo, não jogou nada. Pegou dupla boa de zaga, Dedé, Anderson Martins. Sim. Pegou... Desse time aí, a minha referência é o Dedé. Pra te resumir num cara, e talvez é a minha maior mágoa. E eu vi que ele acabou de sair do Atlético Paranaense, eu tenho contato hoje. Anúncio, o Atlético Paranaense dispensou ele. Que isso? Eu tenho contato da assessoria e Dedé, eu quero muito você aqui, cara. E aí eu acho que eu vou falar do Dedé, cara, porque assim, eu fiquei chateado não pela forma como ele saiu, porque eu lembro que ele saiu chorando, não queria ir. Isso, eu lembro disso. Mas acho que as posturas dele no Cruzeiro, a forma como ele falava do Vasco, magoou um pouco a torcida. Mas assim, dentro de campo, você me lembrou, foi o Dedé. Dedé, cara, era assustador, cara. Ele leva uma Sul-Americana, não era? Que tava numa geração que o Vasco tava goleando muito, né? O Bernardo meteu um golaço, foi 8-1, não foi? No Aurora. Isso, a Aurora. Ele dava aquele drible de Zidane. O Dedé nesses jogos, pô, ele tava arrastando o time todo dos caras, pô. Eu lembro, pô, acompanhava muito o Dedé. Acompanhava muito. Foi o melhor zagueiro que tu viu no Vasco? No Vasco? Foi. No Vasco foi, Dedé. Foi. Pô, parou o Neymar, pô. Neymar não fez nada, seu Janu, pô. Eu lembro que teve uma entrevista que os caras estavam falando que o Neymar... Alguma coisa do Dedé, você não tá conseguindo se criar aqui e tal. Aí, não, vamos ver no segundo tempo. Pô, o Dedé amassou ele, pô. E não só amassou ele, o Vasco ganhou de 2-0, um gol do Dedé e Diego Souza. Eu lembro do maior golaço do Diego Souza. Foi um golaço. E o Dedé foi de cabeça. Isso, eu assisti esse jogo também. Pô, o Dedé foi um dos melhores ali que eu também já vi. Questão de volume, eu lembro o jogo contra o Flamengo que ele acabou com o Wagner Love, pô. Questão de marcar, dar carrinho, roubar, falar, que ele falava muito também. Foi um dos melhores que eu vi ali. O Dedé, cara, era bizarro bote. É, isso aí. Cara, ele dava o bote, ele roubava. Ele dava o bote, ele roubava. E raramente, quando o cara driblava, ele tinha uma velocidade de recuperação, mesmo sendo altão, com 1,93. E ele chegava no cara, ele era quase indriblável, mano, era bizarro. E ele arrastava muito também. Às vezes ele levava a bola e ia. Chegava lá na área, eu falei, caraca, mano, que zagueiro é esse? Pô, louco, ninguém consegue parar ele. Tem um gol dele contra o Fluminense ou contra o Botafogo, que ele rouba a bola, ele arma o time, ele puxa o contra-ataque, dá no lateral, ele corre, para e faz o gol, mano. Pô, também teve um que eu acompanhei dele que ele arrasta o time todo na lateral, ele vai cruzar, ele cruza errado. E cai no gol, era Sul-Americana. Esse jogo eu falei, cara, meteu o gol ainda, mano. Me fugiu o nome do time, foi uma virada ele jogando numa barbaridade. É porque eu só lembro desse gol dele, porque ele foi absurdo, que ele saiu levando, eu falei, ih, mano. Aí ele chegou no fundo, eu falei, ih, vai cruzar. Cruzou caindo, né? O goleiro comeu. E depois ele fez um outro gol. Ele fez outro gol nesse jogo? Fez. O Dedé foi surreal, mano. Assim... Pra te resumir, sim, eu acho que o melhor jogador que eu vi jogar a camisa do VAR, o Diego Souza jogou muito. O Bernardo também jogou muito. Fernando Praz, goleiro, agarrou muito. O Carlos Alberto jogou demais, 2009 e 10. Éder Luiz jogou muito. O Moraes foi minha primeira referência. Moraes e o Wagner Diniz na direitinha ali, era um pandemônio. O Wagner Diniz. Uma rapaziadinha boa, você pegou, pô. Mas não dá pra... Se você olha pra história do VAR... não chega nem perto. Não dá nem pra resenha, mas é a minha geração. É, isso aí. Eu ainda vi esses caras aí. Mas vamos lá, você me pediu um. Se for pra escolher um... Desses aí. Curiosamente, um zagueiro, Dedé, cara. O Dedé foi assustador. Também acho. Também acho que nessa época aí o Dedé foi surreal. E agora, pra gente encerrar, eu vou te dar um depoimento da passagem do Dedé e que talvez sirva pra você. Não sei se você vai ter vivo na sua memória. O Dedé vem pro Vasco depois de fazer um carioca no Volta Redonda. Sim. Fez dupla de zaga com o Júnior Baiano. E ele vem pro Vasco, fica ali escanteado. O Vasco é campeão da Série B e ele tava pra ser dispensado. Nos últimos jogos ali, o Vasco já tinha subido, botou a baba, que é o termo que a gente usa no futebol para fazer os últimos jogos, e ele jogou. Não foi bem. E logo no Carioca, o craque do time era o Carlos Alberto, e ele ainda machuca o cara. Não, foi o Odivan. Foi ele ou foi o Odivan que machucou o Carlos Alberto? Agora,
Agora, cara, acho que foi o Dedé. Acho que foi o Dedé. Acho que foi o Dedé. Eu lembro de alguma história assim, eu lembro. Eu queria matar ele. Isso aí mesmo. E o Dedé, cara, a história do Dedé é tão bonita no Vasco que é assim, o Dedé era um cara escanteado, até que chega uma Copa do Brasil, pô, o titular suspendeu, o reserva tomou amarelo, um rolo doido caiu nele. Sim. Ele tinha que jogar o jogo. O Vasco perdeu no Barradão o jogo de ida e tinha que ganhar por 2 gols de diferença, alguma coisa em São Januário. O Vasco por 1 gol não avança, faz um jogo muito bom e o Dedé faz uma partida assustadora e de demolidor, que era o apelido dele de tão ruim que ele era, a galera chamava de demolidor, e ele virou um mito. Sim. Então ele transformou o demolidor em mito e era um cara que tava escanteado, que ninguém queria mais no Vasco. Superação, né? E virou um grande ídolo. E tu teve esse problema do doping, aquela dificuldade de se firmar um profissional. Inclusive, você deve ter algum contato similar. Pô, é um cara que valeria a pena você bater um papo. Sim. Conversar com o Dedé. Ele é de Volta Redonda, a minha esposa também é de Volta Redonda. Elas se conhecem, a esposa dele com a minha esposa. Eu bateria esse papo tranquilamente. O Dedé também é um dos fenômenos pra mim da bola. Lógico que, pô, depois da lesão aí não voltou a mesma coisa, mas o Dedé, o que eu vi do Dedé jogando bola, foi surreal. Era jogador pra Europa, infelizmente as contusões... Pegou seleção, né? Pegou seleção, Dedé. Miranda, foi um prazer muito grande te receber aqui. Espero que você tenha gostado do papo, tenha se sentido bem recebido. E foi uma honra, cara. Te desejo todo o sucesso do mundo, que você volte agora, consiga alcançar o teu espaço. E quem sabe, né, você diz aí que quer ser um dos melhores zagueiros do mundo, o Marquinho no Corinthians. Ele foi um cara que não teve muita oportunidade, foi bem no Ataque São Paulo, mas e foi estourar na Europa. Isso então, assim, só quem sabe do seu potencial é você mesmo. Isso aí. E você sabe os atalhos para fazer para poder ser um grande zagueiro. E o Vasco tá no momento agora de que os novos donos gostam de jogadores jovens. Então você pode estar exatamente no lugar certo, na hora certa. Deus quiser. Clica direitinho isso aí e que Deus te abençoe. E parabéns, a filhota tá pra nascer em breve aí. E assim que chegar eu te dou um salve lá. E obrigado, irmão. Valeu por ter vindo aqui. Agradecer ao Vasco também, a assessoria Sara Borborema, Greg, todo mundo que liberou Miranda pra estar aqui. E foi uma honra te receber, tá bom, irmão? E é isso, galera. Assim te encerra o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha pra geral aí. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da resenha. E quarta-feira o nosso convidado é o Edu Fui Clear. Vai ser muito bacana a resenha, tô te esperando. E a partir de quarta-feira começa a subir os cortes do Miranda já, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Teve superchat, Bruno? Também esqueci. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo juntos, família. Quarta-feira o Dieguinho volta. Valeu, fui!